No Jornal da Manhã, Wagner Fontinelli Pessoa e a Palavra do Dia. Bom dia, Natinho, bom dia, Gilson, e bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E finalmente, foi-se embora o ano de 2016, que apesar da velocidade aparente com que passou, durou muito mais do que desejaríamos aos olhos da maioria das pessoas. Foi um ano confuso e penoso para o mundo todo e, por não sermos a exceção da regra, também para o Brasil. A grave crise política, econômica e moral que nos assolou durante todo esse período alcançou no ano findo, pela sua extensão e profundidade, uma dimensão que 2 ou 3 anos antes jamais passaria pelas nossas cogitações. Ainda que essa vaga gigantesca e avassaladora já viesse há bastante tempo, exibindo sinais do maremoto que estava por eclodir. Teve de tudo, das justas manifestações da sociedade civil, que foi para as ruas exigindo respeito e probidade por parte dos políticos e governantes, à infiltração de vândalos, chamados Black Blocs, que no princípio deixou muita gente confusa sobre a validade dessas manifestações. Teve um processo de impeachment, tumultuadíssimo por sinal, com marchas e contramarchas, e em alguns momentos, transformado num espetáculo quase circense pelos seus protagonistas, tanto pelos acusadores quanto pelos defensores da presidente impeachada, além do que foi patrocinado por parlamentares sem nenhuma expressão que tentaram aproveitar-se daquele grave episódio para ter os seus minutos de fama através da mídia. Teve o mergulho de cabeça que o país como um todo, mas que alguns estados em particular, fizeram em direção à derrocada financeira. Se fossem empresas, entes federativos como os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará, só para citar alguns, já teriam tido a sua falência decretada. Teve um novo governo, nem tão novo assim, assumindo as rédeas do Brasil enquanto vários dos seus ministros e o próprio presidente passavam a ser suspeitos ou investigados pelo envolvimento com o velho esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e de serem beneficiários do monumental assalto sofrido pela Petrobras nas últimas décadas. Um assalto que começa, é bom deixar claro, mesmo antes que o PT chegasse ao poder, mas que foi institucionalizado e aprimorado do primeiro governo Lula para cá. Teve a Operação Lava Jato, que trouxe a reboque de suas investigações a questão das escutas telefônicas, polêmicas e polemizadas em relação a certos aspectos, além das delações premiadas e dos acordos de leniência firmados entre a justiça, empresários, corruptores e políticos corruptos. O Supremo Tribunal Federal, com ares de intangível guardião da Constituição, também entrou na berlinda da opinião pública quando se tornou vulnerável pelos escorregões de alguns dos seus membros. E como se fosse pouco, encerramos o ano com um gravíssimo acidente aéreo que matou quase todo um time de futebol, que traumatizou o país e foi devidamente explorado por uma mídia pouco ética. Diante de tudo isto, e mais alguma coisa que marcou o ano de 2016, só nos resta esperar e torcer para que 2017 seja pelo menos um pouco melhor. E tenham todos um bom dia.